Então, gente, eu quero antes falar assim, da onde surgiu a ideia de falar sobre isso, né? Começou, na verdade, numa palestra do Luiz Cláudio, que ele fala dos corpos, dos corpos sutis, do perispírito, etc. E aí, enquanto eu ouvi a palestra dele, eu fiquei na minha cabeça fazendo todas as ligações como a yoga divide os coxas, que são os corpos. E aí eu fui fazendo esse link, e eu achei que seria interessante fazer, mostrar essa ligação, esse elo que existe. E aí eu comecei a fazer. E semana passada, infelizmente, nem todo mundo que está aqui hoje esteve semana passada, que foi muito legal, e foi muito a questão ecológica, da sustentabilidade, de como a gente age em relação à natureza. E aí eu meio que dei uma reviravolta, eu falei para a Selma e para a Lô, vamos mudar tudo. Já estava assim com tudo pronto. Aí, em uma semana, eu falei, vamos mudar um monte de coisa. Porque eu acho que uma das coisas fundamentais é que toda vez que a gente pensa a yoga como um todo, ela está ligada, sim, a questões espirituais, obviamente, e ela está ligada muito à natureza. Então, eu acho que se liga essas duas coisas. Aí, quando eu fui mudar tudo, eu cheguei à conclusão que faria mais sentido eu dividir em duas partes. Então, a gente hoje vai ter a parte 1. E a parte 2 vai ser em algum momento aí que a Lu vai ver no calendário quando que ela me encaixa. Então, hoje vai ser basicamente uma introdução ao yoga e algumas ligações com o espiritismo, com o kardecismo, né? Mas aí, na segunda parte, é que efetivamente a gente vai falar dos coxas e dos chakras. Não vai ser hoje, vai ser na segunda parte, porque a gente precisa entender melhor esse processo e ia ficar muita coisa para uma hora, né? Então, por isso a divisão. Passa para mim, por favor. Então, introdução ao yoga. Pode passar. Aí aqui tem essa é uma imagem bem antiga, né? São posturas, que são os asanas, né? Só uma exemplificação. Obrigada, muito melhor. Pode passar. Então, a gente vai começar. Yoga em sânscrito está escrito desse jeitinho aí, né? Que está ali em cima. E uma coisa importante é que todo mundo fala, é a yoga ou o yoga? Né? Isso é uma pergunta. Então, eu resolvi começar falando sobre isso, né? Yogi, yogin, com Y ou com I, com o O fechado ou com o O aberto, é masculino ou é feminino? O significado espiritual do yoga reside na sua capacidade de promover a união entre o corpo, mente e espírito, visando a conexão com o eu interior e, por extensão, com o universo. A prática milenar, originária da Índia, utiliza posturas físicas, que são os asanas, técnicas de respiração, os pranayamas, e a meditação para alcançar um estado de equilíbrio e bem-estar. Então, tudo isso aí, essa discussão se é com O ou com A, na verdade, em português, né, se a gente for colocar em português, seria com I e seria a yoga. Seria a pronúncia em português. Mas aí acaba que, assim, quem trabalha com yoga acaba usando o yoga e mantém o Y, porque é a forma que em qualquer lugar do mundo, nas outras línguas, você acaba universalizando isso. Então, eu tenho a tendência de falar o yoga, mas se alguém falar a yoga, tá tudo certo. Não tem problema. Pode passar. Então, aqui seriam, assim, do ponto de vista espiritual, coisas muito importantes para o yoga. Então, a palavra em si deriva da palavra do sânscrito yush, que significa união ou ligação. Então, isso é o primeiro ponto que até a gente pode pensar assim, porque o yoga não é uma religião, né? Mas a ideia inicial de religião do latim é religare. E religare significa se reconectar. Então, nesse sentido, a yoga é uma religação, é uma reconexão, né? Mas não no sentido que depois, historicamente, a palavra religião foi tomando, que é mais institucional, na verdade, né? A palavra é mais dada no sentido institucional.
E o yoga ele não tem instituição. Esse é um ponto, né? Você tem lugares que você pode ir, você pode ter um mestre, você pode ter uma pessoa que saiba mais, você vai lá aprender, mas não tem exatamente... Tem alguns mosteiros, sim, mas é diferente da questão de ter igrejas, né? Os templos, essa coisa toda. Conexão, então, união, conexão, a busca da integração entre corpo, mente e espírito, buscando uma conexão mais profunda com o eu interior e o mundo ao redor. Uma coisa que é interessante é que o kardecismo fala muito da reforma interior, que é o autoconhecimento e a tentativa de se transformar diante, né, daquilo que você percebe, enfim. Então, conexão, transformação. A prática regular do yoga pode levar à transformação pessoal, promovendo o autoconhecimento, a paz interior e o bem-estar. E o equilíbrio, a busca por equilíbrio físico, mental e emocional é fundamental na filosofia do yoga, que visa harmonizar todos os aspectos da existência. Então, uma coisa que eu acho que é interessante, eu acho que o mundo ocidental pegou o yoga e colocou muito a maneira como chegou aos Estados Unidos, lá nos anos 40, 50, que aí pegou... Vocês sabem essa história? Como é que divulgou no mundo ocidental? Foi uma coisa meio hollywoodiana, porque aí chegou uma mulher, o que não era comum, né? Eles normalmente eram muitos homens. Aí chega uma ocidental, fica lá na Índia um tempo, era uma mulher muito culta, aprende aquilo tudo, se torna uma mestre, ela vai para os Estados Unidos, e ela, como era de uma... Eu esqueci o nome dela. Você lembra o nome dela? Eu esqueci o... E tem essa coisa dela, porque é ela que faz essa divulgação, que populariza. Então, o que acontece? Ela conhecia a alta sociedade, tal, e aí ela pega o pessoal de Hollywood, e isso anos 40, 50, e aí começa a fazer esses exercícios. Fulaninha tão bonita, o corpo. E aí começa a colocar a ideia do yoga muito como um exercício físico, uma forma... Como tem o Pilates, tem muitos exercícios de Pilates e yoga que são muito semelhantes. Só que o Pilates é fisiológico, ele foi criado todo num sentido de trabalhar o corpo físico. É isso. Que é a diferença do yoga. O yoga tem os asanas que vão trabalhar o corpo físico, mas não é o objetivo, o rumo do yoga, né? Isso seria só uma parte mesmo, né? Então, como o yoga atua no nível espiritual? Então, a gente já falou do autoconhecimento, né? E aí, isso é uma coisa interessante. As posturas, muitas vezes, a gente tem, dentro do yoga, existe um trabalho de meditação ativa e de meditação passiva. Mas, uma das coisas, você trabalhar, fazer os movimentos, também é para que você consiga, na hora que você quiser parar sem sentir dor. Ou seja, mas é difícil, não consigo ficar nessa posição, sei lá, como para meditar. Se você tem uma prática corporal, essa posição não vai incomodar. Você vai conseguir cruzar as pernas ou ficar mais ereta, né? Não ficar assim, vai ser natural para você. Então, uma das coisas é te proporcionar que esse corpo no qual você está vivenciando a sua experiência física, ele esteja apto para permitir você silenciar e olhar para dentro sem que ele seja um incômodo, sem que ele seja algo que fique te chamando a atenção. Eu não consigo parar porque aqui está doendo. Não, é aqui. Não sei o quê, né? Então, a ideia de você trabalhar tudo isso é que você também possa ter esse momento de parar e parar. Não ter nada exterior te incomodando, nem no seu próprio corpo, né? A atenção plena, que foi uma coisa retirada do yoga, cadê a Selma? Assim, porque a Selma tem uma amiga até que trabalha com isso, e ela volta e meia compartilha umas coisas bem legais de atenção plena. Enfim.
E que, na verdade, nada mais é do que uma parte do yoga. Só que quando você retira isso, o que acontece? Fica como exercícios para o foco, para você criar essa atenção, independente do restante. Gente, essas crianças... Assim eu esqueço que eu estou falando. Hoje eu estou a tia dando bronca. Não esqueço. Mas, enfim, o mindfulness, na verdade, a atenção plena é parte do yoga, né? Qualquer um que faça yoga, ele vai fazer esse trabalho, né? Que é essa consciência de estar presente, perceber qual é o som nesse momento, como é que eu me sinto agora. Inclui uma consciência das suas percepções, das sensações, da questão física mesmo. Tem algum lugar doendo, tem algum lugar incomodando, né? Como é que eu sinto tudo isso? Redução do estresse e da ansiedade, bom, que eu acho que é uma pauta para o mundo atual. É raro alguém estar fora disso, né? Todo mundo, em algum momento, uns mais, uns menos, mas em algum momento vai estar nisso aí. E a verdade é que você conseguir esses momentos com você mesmo, você aprender o silêncio, né? Cultivar isso, dá uma melhorada. Não vou dizer, talvez resolva 100% para quem consegue realmente estar num nível, né, muito avançado. Agora, para pessoas normais, assim, né, no nosso estágio, vai ajudar. É um caminho, né? Eu não coloco como a solução de tudo, mas eu realmente acredito que é um caminho importante, que ajuda muito. E a conexão com a essência, a busca pela união com o eu interior e a natureza pode levar a uma compreensão mais profunda da própria essência e o propósito de vida. E essa questão do propósito de vida também é uma questão importante, né? Da gente pensar como o propósito ele está dentro do yoga e como o propósito, quando você não entende a que vem. Eu até tive uma conversa hoje rápida com a Lina e tinha um pouco a ver com isso, né? Então, a gente entender, mesmo que às vezes a gente não entenda tudo, mas a gente ter uma percepção, eu tenho que estar aqui, isso eu posso fazer, nisso eu posso, né? Posso me aprofundar, posso fazer melhor, posso ajudar, posso contribuir. Então, é importante. A cura e a transformação. O yoga é considerado uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, cura e transformação em todos os níveis, né? Como prática espiritual, não é apenas um exercício físico, mas é uma filosofia de vida que busca essa integração. É uma jornada de autoconhecimento e transformação com o objetivo de alcançar um estado de paz interior e bem-estar. Pode ser praticado por pessoas de diferentes crenças, filosofias, religiões, enfim, né? Não é algo ligado a um tipo de... mas eu tenho um problema aqui, eu tenho uma deficiência, não tenho um membro. Pode fazer. No yoga sempre tem formas de adaptação. Então, quando se vê... Eu vou até depois mostrar assim, um quadrinho com posturas, né? Tem umas posturas que são muito difíceis. Eu não consigo fazer todas as posturas do yoga, imagina, né? Mas você pode adaptar. No que você entende, essa postura está trabalhando o quê? Tanto no nível físico como no nível somático. O que ele está liberando? Você pode fazer adaptações. Aí aqui tem, né, um exemplo de uma sequência, né, do yoga. E aí aqui são umas sequências mais tranquilas, mas o tempo vai passando e eu vejo que a coisa das posturas mais difíceis, tem uma coisa do desafio, eu acho que tem pessoas que se sentem desafiadas, né? Eu quero conseguir aquilo, né? Aquela tal postura, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não virar a postura do Instagram, sabe? Aquela coisa que é bonito, que você... Normalmente as pessoas botam, tem sempre uma natureza, tem um visual super legal, e aí a menina é novinha e tá com aquela roupinha, né? Que assim, mas isso já é uma comercialização de uma yoga que não é
Não é a yoga de verdade, assim, aquela que vai fazer a gente... Né? Não precisa. A natureza é bom, mas né, a roupinha bonita, ou não sei o quê... enfim. Aí eu já deixo meu pontinho de crítica, mas vai. Aqui, falar um pouquinho dessa origem, né? Que ela se confunde com o surgimento das antigas civilizações. Seus primórdios estão ligados à história da Índia, que foi o berço da civilização urbana e é a mãe criadora de um vasto universo de ciências práticas e elementos que integram a vida cotidiana dos seres humanos. Não se sabe ao certo quando surge esse sistema filosófico prático, que nasce como forma de autoconhecimento. Sabe-se apenas que o yoga é milenar. Como exemplo, o registro histórico de um selo de argila, datado por volta de 3.500 a.C., encontrado em uma antiga escavação no subcontinente indiano, que retrata uma pessoa sentada na postura de meditação, com algo saindo da cabeça e um colar de sementes, remetendo à figura de Shiva, que é esse aqui, que, segundo a mitologia hindu, é também chamado de Mahayogi, o supremo mestre da yoga. Então, essa ideia de ser um conhecimento que vem sendo passado, e ele é milenar mesmo. Inclusive, tem essa dúvida, né? O que Jesus fez, sei lá, dos 12, dos 13 até voltar, né? E tem muitas versões, eu não posso falar com, né, foi isso ou foi aquilo, né? Mas uma das possibilidades que se acredita é que ele passou um bom tempo estudando com esses mestres. Então, a minha ideia de trazer essa coisa assim da yoga e aqui no... também tem a ver com isso, né? Porque quando você pensa nas histórias de Jesus e grandes mestres, como grandes filósofos, eles foram beber nessa sabedoria. Então, não é alguma coisa que está solto e que é só vamos ali fazer um exercíciozinho e respirar, né? É também pagar esse tributo a um conhecimento que vem passando, vem se desenvolvendo, que vai sendo adaptado de acordo, né, com as realidades, mas que continua ajudando as pessoas. Passa para mim. Aí tem uma coisa que se chamam os 8 limbos, que são estágios ou passos de um yoga, né? E isso eu achei que era bem interessante trazer, porque eu queria que vocês, na cabeça de vocês, se vocês quiserem comentar, vai ser super bem-vindo, que vocês, depois eu vou passar um por um, o que é cada um, para vocês pensarem se vocês veem alguma ligação disso com indicações de Kardec, ou do Espiritismo, ou de Jesus, ou alguma coisa assim, né? Então, seriam 8 estágios, 8 passos, né? Alguém quer ler? Por favor. Aí deixa eu, porque, sei lá, são os nomes diferentes. Tem o Yama, o Niyama, os asanas, os pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Seriam os 8 passos. Então, no próximo, a gente vai ver cada um. Yama, tudo aquilo que devemos evitar para avançar no caminho. Então, começa assim, essa reflexão. Não tem necessariamente uma lista daquilo que você não pode fazer, mas te propõe a reflexão. O que você acha que você deve evitar para você estar bem no seu caminho? E talvez eu tenha que evitar uma coisa que a Clarice não tenha, que a gente está em momentos diferentes, nossos caminhos são diferentes, talvez nem seja a mesma coisa, né? Então, o Yama significa controle ou domínio. Este passo implica em 5 proscrições. Então, dentro dessa coisa, o que você deve evitar, tem sim 5 coisas que são comentadas. Primeiro, ahimsa. Ahimsa significa não usar nenhum tipo de violência.
Então, existem várias meditações de ahimsa, que é a não violência, meditar para o mundo. Existem meditações de yogis no mundo todo que eles se juntam para quê? Ahimsa. Então, porque a gente está vivendo num mundo extremamente violento, né? Então, para a gente não usar nenhum tipo de violência. Satya usa várias coisas, mas na verdade é uma mistura, né? Eu acho que é difícil. Quando a gente fala de conhecimentos são tão antigos, eles fazem parte. Então, se você pensa coisas da psicanálise, a psicanálise pega mitologias, né? A mitologia de todos os deuses, Shiva, né? de todos esses deuses, ela faz parte. Assim como a mitologia greco-romana, que é a mais conhecida, né? Que a gente pega ali, está sempre a greco-romana. Mas tem várias mitologias célticas dos vikings, né? Que estão presentes. E todas essas mitologias, elas se abraçam em algum momento porque elas têm arquétipos muito semelhantes, né? Então, essa coisa dos modelos. Então, claro que quando a gente fala assim, não praticar nenhum tipo de violência, inclui violências verbais. Então, você agredir o outro verbalmente, você está indo de encontro a isso que é muito importante na yoga. Então, tem a ver? Tem. Agora, como eles arrumam os princípios da comunicação não violenta, daí eles já vão usando outras ferramentas que vieram depois, né? Depois, asteia, que é não roubar. Brahmacharya, que é não desvirtuar a sexualidade. E aí a gente tem que pensar que isso foi feito numa outra cultura, num outro contexto, né? Quando isso foi pensado. E aí eu acho que cada contexto as pessoas vão ter que adaptar isso, né? Porque não dá para pegar uma coisa de, sei lá, 5.000 anos atrás e dizer, é isso ou é aquilo, né? Mas é a ideia de como você lida com a sua sexualidade. É isso aqui, né? E esse é muito interessante, a parigraha, que é não se apegar, é trabalhar o desapego. E aí isso vai ter a ver com um montão de coisas. Porque a gente pode estar falando desde o apego, sei lá, eu gostando desses óculos, quebrou o negócio, eu não consigo jogar fora, eu tenho novo, continuo usando o velho. É um apego material, por exemplo, né? Agora, também tem apegos que a gente, muitas vezes, eles são cobertos por uma capa de isso é muito bom, é amor, é carinho, mas muitas vezes até tem o amor e carinho, mas ele está numa questão de apego ali. Então a gente, até sentimentalmente, emocionalmente, precisa trabalhar esse desapego, né? Porque também muito apego causa o quê? Frustração, dependência, porque aí se o apego, né? Aí você acaba criando uma expectativa, aí não rola, e aí vai gerando um monte de coisa que aí vai dar na ansiedade, no estresse, e aí já viu, né? O segundo são os niyamas, é tudo aquilo que você deve cultivar. Então, o primeiro que você deve evitar, o segundo que você deve cultivar. Prescrições psicofísicas. Esse passo compreende 5 disciplinas. A purificação, e aí entenda isso de muitas formas, né? Tanto daquilo que você ouve, que você lê, aquilo que você pratica, aquilo que você diz, aquilo que você come, né? Então, existe uma coisa da dieta, da alimentação, do yoga que tem a ver com tudo isso, né? O contentamento. Então, buscar esse contentamento, buscar na presença, descobrir aquilo que pode te nutrir e te deixar feliz, mesmo se você estiver numa situação debilitada, um momento ruim, mas tem alguma coisa aqui que dá para agradecer, que dá para ser legal. Então, ter essa busca, né? Por isso, o contentamento. A austeridade ou esforço sobre si próprio. O que isso significa? É o esforço do autoconhecimento. É, mais uma vez, né, buscar
esse autoconhecimento. Estudo sobre si próprio. E, por último, a consagração, o ilimitado, é a conduta ética que se tem em relação a si mesmo. Então, aqui a gente evita e aqui a gente cultiva, mas são coisas que a gente está cultivando, é a gente com a gente mesmo, não é? Não está num campo muito maior, é entre nós. E aí vem os asanas, que era o que a gente já comentou um pouco, né? Que são as posturas, assentar-se em posturas. Então, quando a gente busca nesse corpo físico a firmeza, o conforto, né? Aplicando tudo isso que vem antes. Ou seja, não violentar o próprio corpo, respeitar seus limites e ser puro nas intenções. Então, o yoga de verdade, ele não vai te quebrar todo para você conseguir colocar a perna ali. Ele vai respeitar os seus próprios limites. Então, o ahimsa é com você mesmo. A não violência, se você faz uma coisa... Se você come demais, tem a gula hoje, São Cosme, São Damião, aí tem saquinho demais em casa, aí come aquilo tudo, dá uma dor de barriga no dia seguinte, é uma violentação ao seu templo, né? E essa ideia do corpo físico como templo, ela está presente, e aí eu diria, em muitas religiões, né? O corpo tem essa marca. Os pranayamas, o pranayama é a respiração. E o que acontece no mundo moderno com o ser urbano que somos? As pessoas respiram aqui. E é curtinho. E aí você pega aquela pessoa com uma crise de pânico, super ansiosa, ela está aqui, ó. É aqui. Como é que o bebê... você que está com um bebezinho em casa. O bebê respira aqui. É o diafragma. A gente nasce sabendo, só que a gente esquece tudo pelo caminho. Aí a gente vai para a yoga para tentar relembrar o que a gente já soube em outro momento, né? É igual aquela questão dos bichos, né? Os gatos e os cachorros, como eles se esticam assim para frente e depois para trás de manhã, né? E a gente vai se encolhendo. O que ela está falando é tão perfeito que naquelas posturas que eu mostrei, algumas posturas, né, naquele quadrinho, os nomes em sânscrito tem lá um nome em sânscrito, né? Mas em português, as traduções para o dia a dia usa nomes que são os nomes dos animais. Então, tem a posição, é o gato e a vaca, é o cachorro olhando para baixo, o cachorro olhando para cima, é a cobra, Então, é exatamente isso, porque foi inspirado em quê? No movimento da natureza, do mundo, do que está ao redor, né? O que estava ao redor deles. Então, eles observaram, por que ele faz isso? Vamos fazer também? Nossa, dá uma sensação boa. Então, eles foram trabalhando isso tudo. Então, é exatamente isso, né? Essa observação. Então, você expande a energia vital usando a respiração. Então, gente, isso aqui é de uma força suprema. Quando você vai assim para o Oriente, tipo China, Japão, no Qigong, então você tem o Qi, você tem o Prana, você tem a energia vital, cada um vai dar um nome. Mas essa capacidade de que a gente efetivamente é capaz de se nutrir o corpo físico através da respiração. Então, a gente tem exemplos de pessoas que fazem aqueles jejuns, que ficam ali quietinhos, só meditando e ficam 30 dias, 50 dias. Não tem os faquis. Não é assim. Gente, mas como é que eles podem... Eles estão se alimentando. Só que eles chegaram num estágio que eles conseguem tirar essa energia de algo que a gente está tão brutalizado no nosso dia a dia que a gente não é capaz. Mas que com esforço a gente consegue. Então, eu, por exemplo, já fiz jejuns bem longos, né? Agora, é difícil fazer na vida cotidiana, né? Você tem que se retirar, você está ali no momento, é só a natureza, está todo mundo fazendo a mesma coisa, então você
cria uma egrégora, tem todo um trabalho também espiritual, energético, para te ajudar a fazer isso, né? Mas esses aí evoluidões, eles fazem em qualquer lugar, né? Então, a respiração é uma das coisas que vai nos preparar para os estágios meditativos ou a dissolução do ego, que é como o yoga chama, né? Dissolver o ego é dissolver essa capa que é colocada na gente de que a gente tem que ser melhor, ou a gente isso, ou será que eles vão gostar? Ou, né? Tudo isso faz parte dessa coisa do ego. Então, para os reencarnacionistas, o exemplo dos hindus reencarnar não é um prêmio. Trata-se de uma ferramenta necessária no caminho, um resgate. O estado meditativo significa a possibilidade de alcançar estágios mais elevados através do acesso ao conhecimento de si e do universo. Então, basicamente, quando você se propõe, tem essa intenção e você consegue realmente se distanciar da turbulência do mundo, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a gente vai aprender com a gente mesmo, com registros que a gente tem dentro da gente que ficam ali esquecidos, né? E com o universo, a gente vai aprender, talvez a gente se conecte com outros seres que nos ajudem, que nos dê dicas, né? Que possam nos dar dicas. Então, vamos pensando isso. Isso é tudo da yoga. E não dá para fazer ligações com o espiritismo, né? Então, era um pouco isso que eu queria trazer, assim, entender que quando a gente fala de Kardec, a gente está falando de um homem que fez o necessário naquela época, que era uma época da ciência. Então, ele ali, dentro daquele espaço, daquele lugar dele, ele tinha um lugar de fala que ele pôde apresentar isso no Ocidente de uma maneira que as pessoas daquela época poderiam compreender. Ele não foi o primeiro nem o único a pensar sobre essas coisas, mas ele teve um papel extremamente importante. E eu imagino, acredito que como ele, outros virão, né? Enfim, e cada um no seu tempo dando as suas contribuições. Esse aqui eu acho muito importante, Pratyahara, que é a retração dos sentidos. Liberar a atividade sensorial do domínio das imagens exteriores. Você foca em si mesmo e se desvincula da invasão das coisas do mundo exterior, podendo perceber seu papel de unidade no universo. Não causa prejuízo a si nem aos outros e entende que é uma peça útil numa engrenagem infinita. Tá? Então, essa ideia de que tem na Yoga Nidra, quando você deita ali, a ideia não é você dormir, né? A ideia é você manter a consciência o tempo todo e você fazer o quê? Você até observa aquele barulho que vem lá de longe, o cara que está vendendo pão, o avião que passa, você vai chegando mais para perto, e isso tudo vai ficando longe de você, né? Então, próxima. Dharana é a concentração em um ponto só. Basicamente, ele é o foco, né? Então, se faz para limitar a atividade da consciência ao interior da imagem sobre a qual se está meditando. Você direciona a atenção guiada pelos passos anteriores. Então, você vai fazendo todos aqueles passos até o momento que você chega nisso. E aí tem uma coisa que é interessante, porque existem meditações de várias ordens, que nem são da yoga, e religiões e coisas que colocam, por exemplo, a gente vê tribos dos mais diversos lugares. O que elas fazem? Uma fogueira e se reúnem ao redor. No que as pessoas param ali e focam total presença no movimento daquele fogo, é uma meditação. É uma meditação conjunta, é poderosíssimo, né? Então, eles estariam trabalhando isso aqui, porque você está ali, entendeu? Você tem aquela coisa do conjunto e está todo mundo... E aí você tem a coisa do elemento, da natureza, né? Do poder do fogo. Então,
Penúltimo passo, Diana, é a meditação em si. Esta técnica consiste em parar o fluxo do pensamento. Segundo os especialistas, a meditação é o resultado espontâneo da concentração da consciência. Isso aqui é muito interessante, porque sobre essa ótica, você não para meditar, a meditação surge em você, porque você está preparado para ela. Ela é espontânea. Então, é aqui que eu entro, porque como a gente ainda está percorrendo o caminho, então a chance disso aparecer espontaneamente é pequena, então a gente vai dando aquela forcinha, né? E aí que entra muita coisa da meditação ativa, que eu até vou propor esse exercício a vocês. Pensem, cada um de vocês, em alguma coisa que ao longo da vida de vocês detestem muito, sabe? Uma atividade chata. Eu vou dar o exemplo do que foi para mim. Eu tinha lá uns 20 e poucos anos, e aí eu fazia parte de um grupo sufista, e esse exercício foi dado dentro desse grupo sufista. Que assim, eu odiava lavar louça com todas as minhas forças. Eu tinha filho pequeno, e era aquela coisa assim, louça, e era uma coisa que eu odiava muito. E aí me fizeram essa proposta: escolhe uma coisa que você deteste e comece a retrabalhar, reconfigurar, ressignificar essa coisa, de forma que para o resto da sua vida, quando você fizer essa coisa, ela não vai ser mais o que você detesta, mas o seu momento de meditação. Hoje em dia eu sou daquelas que, se eu entrar na sua casa, nunca fui na sua casa, Ismael, se eu entrar na sua casa e tiver uma loucinha, eu vou estar lá conversando, quando você vê, eu já estou lá lavando a louça. Aí você me pergunta, você gosta de lavar louça? Não. Eu continuo achando lavar louça um horror. Só que eu criei um mecanismo que aquilo ali, para mim, não é só o ato de passar um sabão no prato. Sempre que eu estou lavando a louça, eu estou no estado meditativo, de meditação ativa. Então, deixo essa proposta, assim, para cada um achar um treco assim que deteste muito, para ver se transforma. Aí eu já estou há 20 e tantos anos nessa... Funcionou comigo. Então, a meditação, então, seria esse resultado espontâneo da concentração da consciência e constitui a preparação necessária para atingir o objetivo do yoga. Qual seria o objetivo máximo da yoga? A libertação. Então, a libertação, o que ele quer dizer com a libertação? Quando eu botei o título do espírito ao corpo, do corpo ao espírito, né? Então, a gente sabe que há uma união, mas é como assim, a gente se preparar para o momento que não tiver mais esse corpo e a gente ter cada vez mais ferramentas para continuar, né? Então, é uma libertação. A gente não se deixar dominar, a gente usar esse corpo como uma ferramenta útil, mas não como algo que nos domine, né? Samadhi, então, o último, é a absorção meditativa. É o final do processo gradual de introspecção promovido pelas práticas. É o estado de meditação mantido. Perceberam a diferença? Existe o estado de meditação e aquele estado de meditação que é mantido, ele é permanente. Você agora é isso, entendeu? Vai levar bastante tempo, mas, enfim, a gente ainda tem momentos de samadhi, você pode chegar a um momento que é um momento mais prolongado, que você sente por um período mais assim, mas ainda não é aquele samadhi real, né? Que seria uma integração completa com a energia matéria da qual o universo se constitui. Samadhi é o clímax, um estado de perfeita união e compreensão. Um passo fundamental para alcançar a iluminação e a libertação espiritual. Um estado de consciência supraconsciente, alcançando uma Obrigada. Minha dislexia de vez em quando ataca. E clareza mental. Momentos de profunda felicidade e despreocupação, como abraçar um ente querido ou observar a natureza. Podem ser descritos como experiências de samadhi. Não é o samadhi em si, mas é uma experiência de samadhi. Então aí você vai sentindo gostinho, aí você fala, gente, mas olha que isso é bom. E aí você vai se esforçando para ter essa experiência com mais frequência, com mais, né? E aí é. Você vai ver o pôr do sol, né, Renato?
com seu verão, que fica... É isso. Assim, vai olhando aquilo, vai tendo uma calma. A Lina, eu encontro a Lina de manhã cedo. E eu vejo na cara da Lina que ela está vivenciando a experiência Samadhi. Vai ela caminhando lá e olhando para o mar. E aí ela sempre fala assim, olha esse nascer do sol. Olha os raios do sol na água. Então, quando você deixa isso penetrar e você é capaz de criar presença nessas coisas, você está sentindo gostinho do Samadhi. Aquele gostinho. E agora, vamos entender assim, como é que yoga... O que ele considera desse corpo material, né? Como é que ele vê? E aí a gente pensa o que seria esse corpo material para o espiritismo. Quer ler, Lina? Quer ler alguém? O asana. O asana, que são os movimentos do yoga, né? Ainda que meramente. Ou seja, quando a gente entende quão importante é o nosso corpo e respeita essa importância, dá o tom sagrado a isso, a gente já caminhou um passo. Então, eu acho que é muito uma coisa assim, a gente fala muito do olhar para o outro, ver a necessidade do outro, mas tão importante quanto é olhar para si, ver a própria necessidade. Gente, o que meu corpo está pedindo hoje? Eu vou ter que diminuir o açúcar. Eu vou ter que, sei lá o quê, eu vou ter que me movimentar mais. Isso também faz parte da nossa evolução espiritual. É entender que isso aqui foi oferecido para a gente, para que a gente tenha uma ferramenta para evoluir. Se a gente não cuida da ferramenta que nos foi oferecida, a gente está dando passo atrás, né? Então, é importante mesmo. Se apoderar voluntariamente delas. O que está falando aí? Está falando da consciência corporal. Uma coisa que eu sempre falo, gente, mais importante, você está mexendo assim, percebe o que você está esticando, é aqui, o que está acontecendo? Não é uma coisa mecânica, eu vou para a academia, faz, puxa, empurra, e você não prestou atenção a nada. Vai fazer algum bem? Vai. Mas quando a gente entende que esse movimento ele já é um processo de autoconhecimento, a gente não vai querer fazer assim. A gente vai querer observar, entender. Vai, Clarice. Portanto, o yoga acontece? Acontece. Sim. E aí o trabalho acontece efetivamente, né? Então você passa, você vai dominar, você vai usar a ação, vai usar tudo isso. Por isso que eu sempre falo assim, quando você vai fazer meditação, se você para do nada e senta, muitas vezes vai ser difícil o seu corpo equilibrar. Quando você faz um movimento preparatório antes e você senta ou deita, o seu corpo já entendeu que, ok, vai ter aquele momento. Então, você prepara o corpo para esse momento. Então, olha só, o que as pessoas mais falam no mundo ocidental da yoga é o movimento. Aí tem power yoga, tem hot yoga, aí tem 1 trilhão de nomes de yoga, né? Que é o movimento. Mas para que serve esse movimento? Qual é o objetivo? É preparar o corpo para conseguir ficar imóvel. Então, o movimento é importantíssimo, mas a gente não sabe parar. A gente não sabe fazer silêncio, a gente não sabe escutar o silêncio, as pessoas ficam agoniadas. E cada vez mais, aí a gente vai pegando as gerações mais novas, com essa coisa, esse bombardeamento, né? Que todo mundo está no celular, todo mundo tem a televisão, videogame e tudo, faz 1000 barulhos e 1000 luzes. Aí, de repente, bota essa criança que acostumou, foi crescendo assim, para ficar meia hora sem o celular. Ai, que saco! Ai, o que eu vou fazer? Ai, não tem nada para fazer. Porque está acostumado ao bombardeamento. Não consegue lidar com o silêncio, com a parada, com a calmaria, com a imobilidade. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que regredir nesses avanços tecnológicos, científicos, nesse sentido, né? E se permitir coisas menos eletrônicas, estar mais na natureza, né? Aí tem uma coisa que é engraçadíssima, porque olha o número de asanas que são enumerados nas escrituras.
E aí, tem uma coisa dentro dessa mitologia hindu que é curiosa, a gente vai entender isso como uma mitologia com o tempo, né? Que é o seguinte, ó, eles associam esses números ao número de nascimentos que os seres passam até alcançarem o privilégio de nascerem como humanos. Então, eles acreditam que os espíritos teriam que passar por esse número de vidas não humanas para terem a chance de chegar a serem humanas. Né? Então, isso está dentro da história deles. Se pode ter um fundo de verdade, não? Eu só estou contando uma história que está ali, tá? Que eu acho interessante, assim. Desse modo, o vivente, ao praticar o asana, realiza e incorpora. Olha que interessante como eles pensam. Cada vez que você faz lá, vamos fazer a árvore, vamos fazer não sei o quê, você está incorporando a experiência de todas as vidas passadas, ora transpondo os obstáculos, ora desfrutando seus prazeres. Então, pensa, nós, na lógica deles, nós como humanos já passamos por esse número gigante de experiências de vidas não humanas, que nos trouxeram aprendizados. E quando a gente volta a esses asanas que muitas vezes remetem a elementos da natureza, a montanha, o gato, o cachorro, a gente está revivendo esses aprendizados. É uma forma de recuperar conhecimentos esquecidos. E eu acho isso bonito, né? A ideia de que a gente não precisa pegar isso ao pé da letra, mas a ideia de que um momento de presença, de concentração, que você está ali agradecido pelo corpo, ferramenta que você tem hoje, pode te dar a chance de resgatar conhecimentos. E aí eu vou passar por isso aqui assim mais rapidinho, porque na verdade a gente já falou disso, né? Que seria um pouco desse propósito. Eu vou ler só essa partezinha em amarelo. Esse propósito seria a compreensão dos mecanismos de prevenção do sofrimento humano e, consequentemente, o não adoecimento do corpo e da mente. Então, essa é a base metafísica do yoga, né? E aí, o que seria isso, né? Compreensão dos mecanismos de prevenção do sofrimento humano. Porque tem uma coisa que, assim, que no yoga isso é bem claro, que é uma diferenciação entre dor e sofrimento. Então, dor seria aquilo que acontece, o inevitável, o fato, faz parte ali do seu karma, da sua história, do que seja, está ali. Você sofre dependendo de como você lida com essa dor. Então, você vai ficar triste, porque é uma dor, sim, mas o sofrimento já é aquela coisa mais prolongada, que vai se mantendo com o tempo. Isso vai depender de como você lida com essa dor. Né? Então, aqui tem muito a ver com isso. Quando você se conhece melhor, você vai aprendendo a lidar com as suas dores inevitáveis. Cada um tem as suas no nosso percurso, né? Então, isso eu acho... E aí, tem assim, 3 motivos fundamentais do sofrimento. Esse que a gente, de alguma maneira, escolhe porque não sabe lidar com as dores, que seriam o desequilíbrio, a expectativa e a decepção. O desequilíbrio resulta do fato das pessoas não perceberem seu papel no universo e, por isso, acabam promovendo ações devastadoras para elas próprias e para o ambiente que as cerca. Desequilíbrio. A expectativa diz respeito ao que a pessoa estabelece e espera que lhe seja oferecido. Quando se é consciente de si mesmo, a pergunta se torna: o que tenho a oferecer para o universo? O sofrimento é também causado pela decepção com alguém ou com alguma situação. Então, é interessante isso. Não resolve. O que? Aqui? Mais ou menos, porque quando a expectativa, assim, aí assim, é o que eu posso oferecer. E aí você vai fazer o seu caminho. Você não está dependendo das outras pessoas, você não está colocando isso. E às vezes as pessoas têm muita expectativa em relação a elas próprias, que também é uma coisa para a gente pensar, porque isso também pode causar uma doença, né? Um desequilíbrio.
Porque a gente Causa muita frustração. tem que saber que a gente tem limite, a gente tem que aceitar a nossa vulnerabilidade, né? E o universo tal e qual nós conhecemos, né? E aí vendo sobre o prisma da yoga, lógico, né? Ele é feito de duas partes opostas. Então, isso é uma coisa interessante, porque o yoga considera que existem muitas dimensões, mas que essa dimensão material que nós vivemos é uma dimensão dualística, do yin e do yang. Eles não acham que todo o universo seja assim, mas que a nossa dimensão de existência é assim. Então, a gente sempre tem a luz e a escuridão, o bom e o mal, né? Então, a gente ainda... o símbolo, vocês conhecem, né? Aquele que é tipo uma sementinha, assim, um lado preto com uma bolinha branca e o outro lado o inverso. O Gino pegou aqui para eu mostrar para você, mas é tão pequenininho. É um yin yang, se alguém não sabe o que é o símbolo, é tão pequenininho, Gino. Ai, meu Deus. Pode. Ninguém irá conseguir a todo tempo coisas e situações que agradam, nem conseguirá se manter distante de tudo que lhe desagrada. Mas quando você percebe que é uma unidade no universo e entende o papel de tudo que acontece, aprende com o que é prazeroso, bem como com as dificuldades que surgem. Você não terá aquela ânsia de se livrar do que é difícil, tampouco se prenderá com aquilo que te dá muito prazer. Apenas desfrutará daquele momento, a importância da presença. Então, o objetivo do yoga não é nos fazer ficar mais flexíveis em termos corporais, mas sim ficarmos mais confortáveis, para que nossa essência esqueça da própria mente. Nos serve para que na busca desse conforto, desse desconforto na presença, saiamos das nossas zonas de conforto e deixemos de ser individualistas. Por isso que o estado meditativo acontece. A prática diligente e dedicada do yoga e seus valores ajuda a trazer consciência à relação mente-corpo como um todo, depurando a alma e auxiliando o caminho do espírito, o objetivo final do yoga. E aqui entendendo a alma como o espírito encarnado, né? No corpo e o espírito livre. Deixa eu ver qual é o próximo. E aí, aqui, só para encerrar rapidinho, eu dei uma pesquisada e fiz essa ligação com algumas partes do espiritismo kardecista em relação a esses 3 itens, que seriam os 3 itens que causam sofrimento, né? Então, desequilíbrio, expectativa e decepção são recorrentes e analisados sob a ótica da lei de causa e efeito, do progresso espiritual e da necessidade de autotransformação. Então, tem uma questão do Livro dos Espíritos que pergunta sobre o meio mais prático e eficaz para se melhorar e resistir ao mal. E a resposta dos Espíritos é a máxima: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho também aconselha a autoanálise diária, interrogando a consciência sobre as ações do dia para identificar falhas, eliminar o egoísmo e alcançar o progresso moral. Allan Kardec destaca que o maior desafio do ser humano é o conhecimento de si mesmo, pois o desequilíbrio emocional e moral nasce do desconhecimento de nossas tendências e imperfeições. Aí voltando, né, o Santo Agostinho aconselhando essa autoanálise. O desequilíbrio é visto como fruto da desarmonia entre o corpo e espírito, quando paixões, orgulho, egoísmo e apegos materiais dominam a consciência. Emmanuel, em obras psicografadas por Chico Xavier, reforça que o desequilíbrio é uma oportunidade de aprendizado, como um aviso da vida para o reajuste da rota. Então, até isso, né? No momento que a gente é capaz de perceber, cara, não tá bom aqui, não tá legal, não pegue isso, mas então tá tudo horrível. Não, não tá legal, então tá, o que eu posso fazer? Vamos melhorar isso aí, né? O item 2, expectativa.
Aquilo que a gente falou, né? A expectativa excessiva em relação ao outro, a si próprio ou à vida material, é apontada como uma fonte de sofrimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, explica-se que o sofrimento nasce muitas vezes das nossas próprias ilusões e desejos não realizados. Então é exatamente isso, é a mesma coisa, né? Dito em palavras diferentes, em momentos históricos distintos. A expectativa desmedida revela apego, aí volta a história do desapego, né? Apego e ansiedade, que dificulta a confiança no curso, do universo, desculpa, eu engoli o D aqui, no curso do universo ou nos desígnios divinos. A doutrina kardecista orienta a substituir a expectativa pelo esforço ativo e pela confiança em Deus, compreendendo que o progresso se dá em ritmo próprio. E o último, para a gente terminar, e a gente vai parar aí, a parte 2 vai continuar do próximo, tá? Que já deu o horário. A decepção, que seria, né, o último no olhar espírita, está intimamente ligada às provas e expiações. Quando nos decepcionamos com alguém ou com a vida, a doutrina lembra que muitas vezes projetamos nos outros qualidades ou atitudes que eles ainda não possuem. Daí surge a dor. Então, esse reconhecimento, tanto para a gente, naquela época eu não conseguia ver isso, era o que eu pude. Isso vale para a gente, mas vale quando a gente, por mais que a gente reclame, porque aquela pessoa, aquilo não foi legal, por que ele fez assim comigo? É o que dá para aquela pessoa naquele momento. E no momento que a gente entende isso, por mais que aquilo possa ter machucado, por mais que você não queira mais estar muito próxima daquela pessoa, tudo bem. Mas você lida de uma maneira diferente. Então, é um passo importante, né? Cadê? Me perdi. No livro dos... Lê aí. Quem quer ler? Alguém que não leu? Alguém quer ler? No livro dos Médiuns, Obrigada. é o Evangelho segundo o Espírito. Então, são 7h05, eu vou parar por aqui. Entenderam por que eu tive que dividir em partes? Porque não dava, entendeu? E aí a gente continua aí numa outra data possível. Obrigada. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.